Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena a ser sorteada hoje tem prêmio acumulado em 25 milhões de reais. São 2.543 diagnósticos da Covid-19 na cidade. Bebedouro vacina trabalhadores de saúde nesta quarta-feira. Uma escola de Bebedouro e outras 6 estaduais na região passam a ser de período integral. Matrículas abertas na cidade para o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Saiba quem são os componentes do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária. As funções de componentes da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Inscrições para o vestibular agendado do INESP vão até sexta-feira. Bebedouro volta para a fase laranja do Plano São Paulo. 2 opositores e a comunicação é o tema do editorial. 5 jogos hoje pela 34ª rodada do Brasileirão. Segundona Paulista fica para o segundo semestre deste ano. Briga por vaga na Libertadores agita a abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Quarta-feira, 3 de fevereiro, verão brasileiro, lua cheia. Este é o dia de número 34 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição número 5065. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A edição de fevereiro da Aqui e Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação, versatilidade na Aqui e Ali de fevereiro, crônica sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma. A doutora em educação escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião, o pôr do sol se dará às 18h57. Temperatura máxima de 35 graus, umidade relativa no ar 81%. Para amanhã, quinta-feira, também sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 22. Hoje, 3 de fevereiro, é o dia de São Brás. Brás é invocado na Rússia pela cura de animais e pela proteção contra dores de garganta. Passou sua vida reclusa em uma gruta do Monte Argeu, na companhia de animais. Nasceu em Sebaste, na cidade da Armênia, no século III. Ele foi médico. Segundo a tradição, Brás teria curado muitas pessoas atormentadas pelas aflições e desalentos da vida. Em Sebaste, foi ordenado bispo e martirizado na perseguição de Licínio, em 323, pelas mãos do então governador da Capadócia, de nome Agrícola. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 3 de fevereiro de 1945, estreou o filme Você Já Foi à Bahia, de Walt Disney, com os personagens Pato Donald e Zé Carioca. Em 3 de fevereiro de 1959, a queda de um avião matou o cantor e compositor Buddy Holly, um dos pioneiros do rock and roll, e os músicos Ritchie Valens, famoso pela música La Bamba, e JP Big Brother Richardson. No dia 3 de fevereiro de 1966, a sonda russa Lunik 9 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a pousar na superfície lunar. Em 3 de fevereiro de 1998, morreu aos 89 anos o grande cantor e compositor Silvio Caldas. E no dia 3 de fevereiro de 2009, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, Adilson de Freitas Nascimento, morreu aos 57 anos, vítima de câncer. Aqui ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2341 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de R$ 25 milhões. Boa sorte! O governo de São Paulo e o Instituto Butantan aguardam para esta quarta-feira a carga com os 5.400 litros de insumo para a produção da vacina Coronavac. Segundo o governo estadual, o voo saiu de Pequim nesta terça e deve chegar à noite ao aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. De acordo com o diretor do Instituto, Dimas Covas, com a chegada da matéria-prima, o Instituto Butantan produzirá em 20 dias cerca de 8.600.000 doses do imunizante contra a Covid-19. Municípios de pelo menos 18 estados do país estão sem os remédios usados para tratar a hanseníase, uma combinação de 3 antibióticos chamados de poliquimioterapia ou PQT. O dado é do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, que já reuniu nos últimos 15 dias mais de 100 relatos de pacientes que estão, desde o segundo semestre de 2020, sem tratamento.
A Organização Mundial da Saúde alertou sobre problemas na produção e distribuição dos antibióticos em dezembro de 2019. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, short de malha para bebê por apenas R$ 9,90. Body de bebê regata só R$ 17,90. Conjunto masculino de bermuda do número 1 ao 3, R$ 39,90. E do número 4 ao 8, R$ 49,90. Conjunto feminino do número 10 ao 16, R$ 39,90. Na Tudo Belo, várias promoções em moda adulto. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tudo Belo, amplo estacionamento para a sua comodidade. Uma loja completa. Na Tudo Belo, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde para a sua segurança. A Tudo Belo espera por você na Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 2 de fevereiro, a concessionária de rodovias TEB realizou 19 atendimentos aos usuários e não teve registros de acidentes nas rodovias sob a sua administração. Carol? Tá certo, então quem precisar do auxílio da TEB é só ligar para o 0800. Isso mesmo, estamos em nossas rodovias, precisando de nosso auxílio, basta ligar no 0800 055 1167. 0800 055 1167. O usuário também tem a opção de entrar em contato com a concessionária através dos callbox, que são aquelas caixas amarelas instaladas a cada 1 quilômetro de nossas rodovias. Carol? Tá certo, muito obrigada pelas informações, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. A informação na sua manhã. Na volta do intervalo, são 2.543 diagnósticos da Covid em Bebedouro. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Confirmados pela Prefeitura nesta terça-feira, 12 casos positivos e 31 negativos do novo coronavírus. Com isso, o município totaliza
2.453 diagnósticos da Covid-19. São 2.347 os recuperados, 40 positivos em monitoramento, 44 óbitos locais e 22 em outros hospitais. São 33 internados, 17 de Bebedouro, 55 suspeitos em investigação, 41 atendimentos na unidade de tratamento de gripe, 4.818 descartados e 7.326 notificações. Já o Brasil registrou 1.240 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 226.383 óbitos. A média móvel foi de 1.066. Já são 13 dias com essa média acima da marca de 1.000. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 9.286.256 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 10 estados e o Distrito Federal estão com alta no número de mortes. Bom, Eduardo, e ontem em live, no final do dia, o prefeito Lucas Serem se antecipou à divulgação do Plano São Paulo, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 5, informando a população de que a partir de hoje, dia 3 de fevereiro, Bebedouro está enquadrada na fase laranja, sai da fase vermelha e volta para a fase laranja do Plano São Paulo de contenção aí à Covid-19. No dia 22 de janeiro, o município foi rebaixado para a fase vermelha do Plano São Paulo, porque tinha 78% de taxa de internação e 2,2% de taxa de transmissão. O que isso significa? Que a cada um infectado com a Covid-19 estava transmitindo para outras 2 pessoas saudáveis. Isso no dia 22 de janeiro, segundo dados da Unesp, informações dadas ontem pelo prefeito Lucas Serem. Ontem, Bebedouro estava com 65% de taxa de internação, ou seja, em 10 dias caiu de 78% para 65%, e a taxa de transmissão, também segundo a Unesp, caiu para 0,83%, ou seja, menos de 1%. Isso faz com que Bebedouro possa regredir à fase laranja. Ele informou também que hoje, até o final da manhã, irá soltar o decreto com as novas medidas da fase laranja. Alguns já estão por dentro, outros não, mas todos os pormenores serão divulgados até o horário do almoço em decreto. O que ele deixou claro é que o comércio, a partir de hoje, as academias, as missas, todos podem voltar a abrir as suas portas, recebendo o público, é claro, com todas as medidas aí, né, de proteção, de contenção ao Covid-19 e também dentro de alguns números, né, de porcentagem de público em cada local. Aliás, Carol, várias lojas do comércio de Bebedouro e prestadores de serviços, inclusive as academias, já estão através das redes sociais avisando o seu público-alvo, seus clientes, para que a partir de hoje a fase laranja volta, portanto, um certo relaxamento, entre aspas, nas restrições, o que permite uma abertura maior do comércio em Bebedouro. Sim, uma abertura maior do comércio, trazendo muito alívio, principalmente, né, Eduardo, para os comerciantes, donos de bares e de academias, que nesses 10 dias, com certeza, perderam muito com relação ao seu faturamento. A gente sabe que a situação da economia está bastante agravada por conta dessas medidas de restrições que são necessárias. Segundo o prefeito Lucas Serem, essa diminuição na taxa de internação, na taxa de transmissão, deve-se sim
ao fato do isolamento ter ficado mais restritivo, ou seja, as pessoas realmente ficarem em casa. Isso faz com que os números melhorem, né? Então, está mais do que provado que, claro, você tem que usar álcool em gel, você tem que usar a sua máscara de proteção, mas que o distanciamento social ainda é a melhor medida, é o mais importante a se fazer, enquanto a gente não consegue aí atingir uma taxa de vacinação de toda a população brasileira. Então, a partir de hoje, Bebedouro na fase laranja, a Prefeitura deve soltar até o meio-dia aí um novo decreto falando dos pormenores desta nova fase. E vale ressaltar que, então, a partir de hoje, o comércio, bares, academias, restaurantes, todos já podem receber o público. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. E prossegue em Bebedouro a vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Escola Estélio Machado Loureiro, na Rua General Osório 915, Centro. Doses da Coronavac serão aplicadas em 950 trabalhadores de saúde com vínculo empregatício ou empresarial comprovado. Documentos para vacinação, cédula de identidade, carteirinha do Conselho de Classe para profissionais com ensino superior e ou técnico e comprovante de vínculo empregatício, carteira de trabalho. Empresários ou autônomos têm de apresentar contratos e ou comprovantes de atividade na área de saúde. Já vacinados 100% dos classificados como da linha de frente de hospitais, funerárias, cemitério e laboratórios que realizam exames do novo coronavírus. Os funcionários da saúde, da prefeitura e os idosos que moram em asilos também estão imunizados, informa a secretária de Saúde de Bebedouro, Silvéria Laredo. Bebedouro recebeu 1.360 doses da Coronavac em 20 de janeiro e 1.050 doses da Oxford AstraZeneca no dia 27. E ainda uma informação da live de ontem do prefeito Lucas Serem, no dia 25 de janeiro, portanto na semana passada, Bebedouro e região receberam mais 26 leitos de internação de UTI. Isso foram conquistas feitas por ele e pela prefeita de Barretos, em reunião com o vice-governador do estado no dia 23, Rodrigo Garcia. Aqui e Ali, observações do editor. A região de Ribeirão Preto passa a ter agora, em 2021, mais 7 escolas estaduais em tempo integral, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Entre elas está a José Francisco Pascoal de Bebedouro, localizada na Vila Major Cícero de Carvalho, na zona sul da cidade. As outras 6 unidades ficam em Ribeirão Preto, 3, Santo Antônio da Alegria, Santa Rosa de Viterbo e Pitangueiras. O interesse em optar pelo tempo integral é das próprias escolas, segundo o governo paulista. Todas apresentam os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação, por exemplo, ter mais de 12 salas de aula e atender a uma comunidade socioeconomicamente vulnerável. A meta do governo estadual é ter, até 2026, metade das escolas de São Paulo com funcionamento em tempo integral. Agora, o que muda? Na escola em tempo integral, a jornada de estudo totaliza até 9 horas e meia, enquanto na rede regular é de 5 horas e 15 minutos. Todo aluno conta com o apoio de um professor tutor e pode escolher disciplinas eletivas de acordo com o interesse. E a matriz curricular na escola de tempo integral é diferente da tradicional e inclui a disciplina de projeto de vida, além de ter orientação de estudos e práticas experimentais. O estudante ainda pode participar
de clubes juvenis com temas como dança, xadrez e debates. E por falar em educação, na edição de fevereiro da Aqui e Ali, que logo logo já estará nas suas mãos e também à sua disposição na internet, você confere uma entrevista com a supervisora de ensino e doutora em educação escolar, Rejane de Oliveira. Ela fala a respeito dos novos desafios na arte de ensinar e no aprendizado de crianças e adolescentes. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, matrículas abertas na cidade para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. A edição de fevereiro da Aqui e Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação. Versatilidade na Aqui e Ali de fevereiro. Crônica sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma. A doutora em educação escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. A Secretaria de Educação de Bebedouro anuncia as matrículas para o Programa Educação de Jovens e Adultos, a EJA, 1º ao 3º ano e 4º e 5º anos do ensino fundamental.
podem ser feitas das 8 da manhã às 5 da tarde na escola municipal mais próxima da residência do interessado ou na escola Estélio Machado Loureiro, na rua General Osório 915, no centro da cidade. As vagas são destinadas a quem possui 15 anos de idade no mínimo, adultos e idosos que não tiveram acesso à escola convencional na idade apropriada. Apresentar RG e CPF, foto 3x4 e comprovante de residência. Informações 17 3344 6100. Nomeado por portaria, o Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Bebedouro com os seguintes componentes: Nelson Sanches Filho, coordenador; Gustavo Henrique dos Santos, dentista; Regiane dos Santos, enfermeira; Luciana Dalla Marta Santiago Nunes, farmacêutica; Amilcar Alexandre Bernardino Narene, veterinário. O Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Bebedouro ainda conta como Carlos Eduardo Bonásio, Carolina Santos Lopes da Silva, Daniela Cristine da Silva da Cunha Ornelas, Eugênio Galo, Mário Liberato Júnior, Paulo César Nunes Vidal, Paulo César Rufo e Kelly Freire Rodrigues. Os 8 são agentes sanitários. Também são membros do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Bebedouro, Daniel Paula de Oliveira Toledo, Márcia Cristina Morim, Cíntia Helena dos Santos e Fernando Maximino de Lima, os 4 do setor administrativo: Elaine Raquel Camacho, auxiliar de serviços gerais, e Luiz Aparecido Barlete, Miller Ronaldo Domingos Neves e Ademir dos Santos Belli. Os 3 são motoristas. Aqui ali, radiotv.com. Estabelecida por portaria que os titulares da conta jurídica da Câmara de Bebedouro, que assinarão os cheques, são o presidente e o vice-presidente, e em suas ausências o primeiro e segundo secretários, respectivamente. As contas de depósitos abertas e ativas vinculadas ao legislativo possibilitam as seguintes transações: emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, assinar a apólice de seguro, efetuar transferências e pagamentos. As contas de depósitos abertas e ativas vinculadas ao legislativo também possibilitam sustar, contraordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques, conta corrente, efetuar saques, poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico, efetuar transferências, exceto por meio eletrônico, receber ordens de pagamento, consultar contas, aplicações de programas de repasses de recursos. As contas de depósitos abertas e ativas vinculadas à Câmara de Vereadores de Bebedouro possibilitam ainda liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar saldos, extratos de investimentos, emitir comprovantes, efetuar transferência para a mesma titularidade, encerrar contas de depósito e assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu ontem, aos 82 anos, Nilza Pires de Souza, conhecida por Dona Preta, natural de Barretos. Ela residia na rua Lucas Evangelista, número 28, centro, em Bebedouro. Era divorciada de Manuel Joaquim de Souza. 4 filhos: Eliane Cristina, Márcio Luiz, Antônio Carlos e Regina Helena. Velório em Bebedouro. Sepultamento hoje às 10 horas da manhã em Bebedouro.
Funerária São João anuncia o falecimento aos 82 anos de Nilza Pires de Souza, conhecida por Dona Preta. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na Tudo Belo, short de malha para bebê por apenas R$ 9,90. Body de bebê, regata, só R$ 17,90. Conjunto masculino de bermuda do número 1 ao 3, R$ 39,90. E do número 4 ao 8, R$ 49,90. Conjunto feminino do número 10 ao 16, R$ 39,90. Na Tudo Belo, várias promoções em moda adulto. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tudo Belo, amplo estacionamento para a sua comodidade, uma loja completa. Na Tudo Belo, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde para a sua segurança. Tudo Belo, Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial, 2 opositores e a comunicação. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Vacina contra o HPV. Desde que foi incorporada ao calendário nacional de vacinação, milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, para completar o esquema com a segunda dose. A cobertura da vacina só fica completa com as 2 doses, de acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. O preconceito e a falta de conhecimento podem atrapalhar nessa prevenção. Muitos pais pensam que os filhos são muito jovens para se vacinar, mas os profissionais alertam que a proteção é para o futuro. A doença pode causar câncer, sendo o mais comum o de colo do útero. Procure um posto de saúde mais perto de você ou entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136 e se informe. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peça pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, até sexta-feira, dia 5 de fevereiro, recebe as inscrições gratuitas para o vestibular Provas Agendadas 2021. São 5 opções de cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Agronômica. Os interessados em participar podem ligar para 17 3345 9366 ou WhatsApp 17 98105 3992 de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite, e escolher o melhor dia e horário para a avaliação. A prova, com duração de 2 horas, será composta por uma redação e aplicada de forma individual. Aqui e Ali Notícias, editorial. 2 opositores e a comunicação.
Potenciais rivais nas eleições presidenciais de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e o governador João Dória, do PSDB, travam em campos opostos desde o início da pandemia da Covid-19, o controle da narrativa, da condução dos rumos e das diretrizes a serem seguidas. E usam para isso a comunicação, é claro. Enquanto o presidente segue fiel ao seu estilo de se comunicar, sem intermediários, utilizando-se das redes sociais com todos os seus artifícios de aglomerações informais e de linha de ataque à imprensa, o governador utiliza o receituário clássico, coletivas praticamente todos os dias, frases de efeito e postura mais contida, o oposto do ocupante do Planalto. Cada um busca a todo instante os holofotes e explora o marketing sob diferentes ângulos, desde que as ações atendam aos interesses eleitorais. O que importa é a repercussão o mais positiva possível de suas ações. A retaguarda das assessorias de Bolsonaro e de Dória também faz a diferença ao realizar a melhor leitura ou releitura das situações de forma a persuadir o brasileiro a respeito de quem está correto em suas decisões e se preocupa sobremaneira com o cidadão comum de todos os cantos e recantos deste país. É fundamental e muito importante para o eleitor que os profissionais do marketing político acompanhem e analisem o trabalho desenvolvido no setor para conscientizar com sinceridade e livres de ideologias políticas e de forma transparente as ações que tanto impactam na vida dos brasileiros. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esporte, 5 jogos hoje pela 34ª rodada do Brasileirão. Segundona Paulista fica para o segundo semestre deste ano. E briga por vaga na Libertadores agita a abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor, tudo belo, pra tudo belo eu vou. A edição de fevereiro da Aqui e Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação, versatilidade na Aqui e Ali de fevereiro, crônica sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma. A doutora em educação escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós.
Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 33ª rodada. Ontem, Palmeiras e Botafogo do Rio empataram em 1-1. A rodada será complementada no dia 17, uma quarta-feira, às 19h, entre Santos e Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 34ª rodada. Hoje, às 16h, Grêmio de Porto Alegre e Santos. Às 19h15, RB Bragantino e Atlético Goianiense. Às 21h30, Corinthians e Ceará, Bahia e Fluminense do Rio, Goiás e Atlético Mineiro. Amanhã, às 6h30, Fortaleza e Coritiba. Às 9h, Flamengo e Vasco, Atlético Paranaense e Inter de Porto Alegre. Na sexta-feira, às 8h, tem Botafogo do Rio e Sport Recife. E no dia 19, uma sexta-feira, o São Paulo enfrenta o Palmeiras. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Federação Paulista de Futebol reúne-se virtualmente com os clubes interessados em disputar a próxima edição da Segundona Paulista. O bate-papo teve à frente o próprio presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos. Está definido que, por conta das restrições apresentadas pelo atual cenário, a Bezinha ficará para o segundo semestre deste ano. O mais provável é que aconteça entre o final de julho ou começo de agosto, com a decisão sendo agendada para outubro. Até lá, outras reuniões acontecerão visando definir número de participantes e formador. A próxima reunião deve ocorrer na segunda quinzena de março. Na temporada de 2020, a Bezinha foi disputada por 35 times. Na primeira fase, foram divididos em 7 grupos de 5. Após jogos em turno e retorno, os 2 melhores de cada chave, além dos 2 melhores terceiros, avançaram ao mata-mata. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e decisão foram em ida e volta. Vale lembrar que do campeonato sub-23 da segunda divisão, a chamada Bezinha, participam da região a Sociedade Esportiva Matonense, o Clube Atlético Taquaritinga e também a Internacional de Bebedouro. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, briga por vaga na Libertadores agita a abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A
edição de fevereiro da Aqui Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação. Versatilidade na Aqui Ali de fevereiro, crônicas sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma. A doutora em educação escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. A briga por uma vaga na Libertadores de 2021 vai agitar a abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, 4 partidas que envolvem times na luta por uma vaguinha na competição continental irá mudar a tabela na reta final dessa competição nacional, Campeonato Brasileiro. Ainda na luta pela taça da competição, o Atlético Mineiro terá um desafio importante diante do Goiás. 3 confrontos diretos na briga por uma vaga na Libertadores acontecem nesta quarta-feira. Abrindo a rodada a partir das 4 horas da tarde, Grêmio e Santos se enfrentam em Porto Alegre. 7º colocado e o primeiro time dentro da zona de classificação com 52 pontos. O Grêmio pode ficar mais perto de garantir a vaga, enquanto o Peixe, 11º colocado com 45 pontos, pode voltar a figurar na briga pela classificação. Às 7h15 da noite, o RB Bragantino, 13º do Brasileirão, com 43 pontos, pode entrar de vez na luta por uma vaga na Libertadores. Jogando no estádio Nabia Bichedid, o Braga recebe o Atlético Goianiense, que está a apenas 1 ponto e uma posição acima do time paulista na tabela de classificação. Pouco mais tarde, às 9h30 da noite, o Corinthians recebe o Ceará na Neoquímica Arena, buscando voltar a vencer e manter o sonho de uma vaga na Libertadores. 10º colocado com 45 pontos, o Timão precisa da vitória diante do Ceará, que está uma posição acima na tabela com a mesma pontuação. Às 9h30 da noite, o Fluminense, que está na briga por uma vaga no G4, visita o Bahia, que está apenas 1 ponto acima do Fortaleza, primeiro time dentro da zona de rebaixamento na Arena Fonte Nova, em Salvador. O tricolor carioca atualmente ocupa a 5ª colocação da tabela de classificação com 53 pontos, 5 atrás do São Paulo, que é o primeiro time do G4. Ainda sonhando com o título do Brasileirão, o Atlético Mineiro tem uma boa oportunidade de se manter na briga pela taça. Também às 9h30 da noite, o Atlético encara o Goiás na Serrinha. Terceiro na classificação, o Atlético Mineiro está a apenas 5 pontos atrás do líder Internacional. O Verdão, em contrapartida, ocupa a 18ª colocação e está 6 pontos atrás do Sport Recife, primeiro time fora da zona de rebaixamento. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na última partida, antes de viajar para o Catar, onde disputará o Mundial de Clubes, o Palmeiras recebeu o Botafogo na tarde desta terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e utilizando a escalação alternativa, ficou no 1-1.
Com o resultado, o Palmeiras foi aos 53 pontos na quinta colocação e segue com chances matemáticas de título, restando 5 jogos, Internacional com 65, Flamengo com 61, Atlético Mineiro com 60, São Paulo com 58 e Fluminense com 53, aparecem à frente do Palmeiras. Os visitantes, ou seja, o Botafogo, por outro lado, continua na lanterna com apenas 24 pontos. A zona de rebaixamento conta ainda com Coritiba com 28, Goiás com 29 e Fortaleza com 35 pontos. Vasco da Gama com 37, Bahia com 36 e Sport com 35 também estão ameaçados. E o Palmeiras terá uma agenda apertada na reta final da atual temporada. No domingo, dia 7, estreia no Mundial de Clubes, encarando Tigres do México ou Ulsan Hyundai da Coreia do Sul na semifinal em jogo único. Já na quinta-feira, dia 11, volta a campo, seja pela decisão, seja pela disputa de terceiro ou quarto lugar. O calendário do restante do Brasileirão também ficou espremido. Pega o Fortaleza às 6h15 da tarde de domingo, às 6h15 da noite de domingo em casa e enfrenta o Coritiba no Couto Pereira em Curitiba. E São Paulo, no Morumbi em São Paulo, no dia 17, quarta e 19, sexta, respectivamente, em horários ainda que serão confirmados. Palmeiras ainda duelará com o Atlético Goianiense às 6 da tarde de segunda-feira, dia 22, no Allianz Parque. E Atlético Mineiro às 9h30 da noite da quinta-feira, dia 25, no Mineirão, em Belo Horizonte. Em meio a tudo isso, decide o título da Copa do Brasil com o Grêmio. A ida será no domingo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 4 da tarde. A volta acontecerá no domingo seguinte, às 4 da tarde, no Allianz Parque, em São Paulo. O Botafogo do Rio, por outro lado, tem apenas as 5 últimas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, nas quais tentará evitar o rebaixamento. Próximo compromisso é agora, na sexta-feira, dia 5, às 8 da noite, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O adversário do Botafogo será o Sport Recife. Aqui e ali, notícias esportes. E o Aqui e Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Um excelente dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.